Aqui, aqui, aqui. Na iminência do silêncio, como faz pra ser feliz? Só nos resta resistir. Da arma branca jorra imenso sangue negro que vazou, baluarte despencou. Covardemente capoeira se calou. Ai, Angola chorou, chora Angola. Daqui pra frente quem é luta é lutador. Ai, Angola chorou, chora agora Angola. Ebadauê, Paranauê, Camará, é o zumbi dos palmas subindo de São Salvador. Ebadauê, Paranauê, Camará, pra perto de Oxalá fazer o seu tocador. Pra perto de Oxalá fazer o seu tocador. Pra perto de Oxalá fazer o seu tocador. Eu sou Daniele Domingos, eu sou natural de São Paulo, nascida e criada, e eu vivi durante muitos anos da minha vida gostando muito de cantar e por muito tempo só gostando, né? E eu tenho uma família muito musical, apesar de ninguém ter seguido a carreira da música, né? A minha avó canta muito bem, meu pai canta muito bem, e depois de mim, meu irmão mais novo também canta muito bem. Então, eu sempre fui muito influenciada musicalmente, e isso foi uma abertura para esse caminho musical. E em algum momento da minha vida eu quis ser muitas coisas. Eu quis ser bailarina, cantora, quis ser veterinária e quis ser professora. E depois de algum tempo, a partir dos 12 anos, eu realmente falei, quero cantar, eu quero ser cantora, mas eu não sabia muito bem como fazer isso. E a minha mãe e meu pai também sempre me incentivaram muito. E então eles procuraram meios de me ajudar em relação ao que era, na época, só um sonho, né? Como que vai fazer para ser cantora, né? Então, eu comecei a estudar música com 12 anos, numa escola de música próxima da onde eu morava. Eu morava no Itaim Paulista, na época, o último bairro de São Paulo, periferia de São Paulo, que faz divisa com Itaquá. E ali eu conheci muita coisa, né? Eu comecei a saber um pouquinho mais de leitura musical. Isso eu era muito jovem ainda. E aos 15 anos eu entrei no que na época é o LM e hoje é a IMESP, em São Paulo ainda, e comecei a cantar em banda de baile, em casamentos, né? Em eventos fechados, até que um dia eu resolvi sair da casa dos meus pais e fui para Tatuí estudar música, onde eu me formei em canto popular. E Tatuí foi uma descoberta na minha vida, porque eu conheci muita coisa que eu nem imaginava que existia, e muita coisa que me inspira muito, coisas que eu conheci que de repente me despertaram para a música autoral, né? Quando eu cantava em casamento, cantava, enfim, nos bailes da vida, a gente cantava muito repertório legal, mas a gente não tinha essa abertura para trazer a própria interpretação, né? Então isso era uma coisa que em algum momento eu precisei. E foi muito importante ir para Tatuí, porque eu conheci muitos músicos bons e músicos que já estavam na estrada há muito tempo, fazendo o seu próprio som, fazendo a sua própria música, e isso me inspirou e me inspira até hoje. A música tem uma importância muito grande para mim, porque, como eu já falei, eu nasci em São Paulo e morei durante metade da minha vida hoje na periferia de São Paulo, onde era um lugar muito violento, né? Que você sabe de realidades muito difíceis, né? E eu digo que eu sou
produto vencedor da música, assim, porque a música realmente fez toda a diferença na minha vida. E além disso, além dessa parte social, né, a música, ela é uma expressão. Então, foi por meio dela que eu consegui realmente mostrar quem eu realmente sou e fazer com que as pessoas me entendam no mundo, né? Qual é o meu lugar no mundo? Na música eu consigo transparecer isso. A música, ela é uma forma de vida, eu acredito. Ela é viva. A música é viva. Ela se transforma o tempo inteiro, né? E a gente é um material que ela se utiliza para poder vir à vida. Eu acredito nisso. Então, toda vez que a gente toca uma música, essa música ela nunca vai ser tocada e cantada da mesma forma, né? Então, vai depender muito daquele contexto, o contexto do dia, se tá chuvoso, se tá ensolarado, aquela música, sendo a mesma música, ela nunca vai ser cantada ou tocada da mesma forma. Então, eu acredito que a vida da música tá aí. Ela é viva por si só e ela utiliza a gente que é músico, que é cantor, enfim, né, que é instrumentista, que é cantor, para poder vir à vida, né? Por enquanto ela está aí no universão, linda, existindo, e ela se materializa a partir da gente. Bom, o que me influencia a compor é tudo aquilo que tem poder sobre o meu estado de espírito, né? Essa música que eu cantei ao mestre Moa, foi uma situação triste, mas que inspirou uma arte, né, uma composição. E eu acredito que, embora singela, embora simples, é uma homenagem a um grande mestre da cultura popular, da cultura tradicional brasileira. E em relação a músicos, a cantores, intérpretes, eu tenho muitas influências, né? Eu adoro os cantos populares tradicionais do Brasil, principalmente música brasileira, né? Então, eu adoro a capoeira, eu adoro o coco, eu adoro o maracatu. Todas essas coisas me influenciam, o jongo com toda aquela coisa do corpo, né? Todas as danças, inclusive. Então, essas coisas me influenciam muito. Além de todos os professores que eu tive até hoje, falando musicalmente, assim. E quando eu fui para Tatuí, a minha professora de canto, Andréa dos Guimarães, que é grande cantora, grande arranjadora, é um dos meus pilares de inspiração, além do guitarrista Fábio Leal, que é meu parceiro hoje de duo, né? Nós temos um trabalho juntos. E ele também é uma das minhas grandes influências. E aí, daqueles nomes, né, que a gente conhece, Elis Regina é com certeza um dos meus pilares. Acertou. E além das grandes cantoras do mundo mesmo, né, Ella Fitzgerald, a própria Aretha Franklin, né, a música negra americana é uma das coisas tão expressivas, né, que a gente tem. E aqui no Brasil a gente tem Gal, a gente tem Bethânia, com toda aquela interpretação. E dos cantores, compositores e intérpretes da própria obra, eu posso dizer que um dos meus preferidos, se não o preferido, né, é o Milton Nascimento, que eu tenho uma admiração incrível pela voz dele. E as composições são coisas muito fortes que realmente são inspiradoras e me levam, assim, para um outro lugar. E Gil, e Djavan, e esses grandes mesmo. Sopro de vida dentro em ventre, pingo de gente no chão, engatinhando na terra de vermelho coração, brilho no olho da mãe, sangue do peito do pai, suor da labuta
calor, sede, dor. A caminhada da vida não tem onde chegar. E quando o sol se levanta, vamos, Pai, trabalhar. E quando o sol se levanta, vamos, Pai, trabalhar. A caminhada das horas não cessa jamais. Enquanto minha mãe chora, Pai, trabalha em paz. Meu Pai, trabalha em paz. E quando o vento tá lá fora, o vento que a chuva traz, enche de água os olhos do menino, da mãe e do pai. Eu penso que ser cantora e compositora em Sorocaba é uma parte muito importante do que é a cena musical daqui mesmo, daqui da cidade, né? Embora num contexto geral essa cena seja muito masculina, né? Muitos homens, na sua grande maioria, tocando nos lugares, formando grupos, né? A gente vem com essa força do que é se colocar em meio a esse mundo tão masculino, musical e no geral, inclusive, né? Além de ser cantora e compositora, a gente também faz outras coisas para viver, por exemplo, dar aulas de música, né? Então, por exemplo, eu moro sozinha, né? E além das tocadas na noite, dos eventos que eu normalmente faço, e normalmente estou acompanhada por músicos, homens ou mulheres, né? Eu também dou aula porque isso me ajuda, né? Financeiramente falando. E eu acho que a grande questão hoje é a gente poder colocar no nosso som o que é ser mulher, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de falar sobre todas as coisas que nos assolam, né, nesse meio, que é extremamente machista, mas que a gente, como figura feminina, vem ganhando muita força, né? Eu percebi que eu poderia ser profissional, eu pretensiosa. Quando eu cantava nas festinhas de família, cantava as coisas que normalmente eu cantava naquela época, as músicas que eu gostava. Então, nossa, mas você tem uma voz muito bonita, por que você não vai na televisão cantar? Olha eu na televisão aqui. Mas aconteceu em alguns momentos que, logo quando eu estava começando a cantar, a minha mãe me levava em concursos, né, onde tinha vários cantores participando, e eu ganhei algum desses concursos. E não é uma coisa de ego, e nunca foi uma coisa de ego. E nesse momento eu comecei a perceber, não com a maturidade de hoje, né, que eu poderia fazer isso profissionalmente, né. E eu comecei a atuar profissionalmente com 15 anos, quando eu entrei nessa banda de casamentos, que foi onde eu comecei a ganhar dinheiro fazendo música, cantando, né. Então, a partir desse momento, eu falei, nossa, dá para viver de música, né? E aí eu fui me aperfeiçoando e estudando, porque isso é uma parte importantíssima do ser musical, né? Do ser músico, musicista, enfim. É importante que a gente estude e que a gente se aprimore, assim como em todas as outras profissões, porque acaba que
a técnica, ela precisa ser mantida, né? As inspirações, às vezes, vêm de uma forma que, se não tá na mão, se não tá aqui, a gente não consegue aplicar, né? E acaba que a nossa música fica sendo um pouco descuidada, caso o estudo não aconteça. Eu acho que o estudo acadêmico, por si só, ele é bastante conversa, sinceramente, né? Eu acredito que essas coisas, elas têm que estar unidas à prática e estar unidas aos conhecimentos populares em música, né? Eu penso o mundo acadêmico como uma fonte sistematizada de conhecimento, que é importantíssimo, né? Por exemplo, você pega universidades nos Estados Unidos, fora mesmo, né? Fora do Brasil, né? E você tem um material muito rico, né? De transcrições, de solos, um material sistematizado de estudo, que aqui a gente não tem. Aqui a gente está começando a fazer isso agora, né? Então, por exemplo, um dos grandes mestres que eu considero mestres da música nossa atual, o Hermeto Pascoal, o Itiberê, eles estão sendo catalogados agora, né? As partituras, os mestrados com os nomes deles, eles estão sendo utilizados, estão sendo feitos agora, né? O próprio André Marques, que é daqui de Sorocaba, né, acabou de fazer um método incrível sobre ritmos brasileiros. Então são coisas que a gente começou a sistematizar agora. Então a universidade no Brasil ainda está faltando um pouquinho para poder chegar nessa coisa da sistematização do conhecimento, do sistematizar mesmo essa coisa da música popular, principalmente, porque a música erudita tem bastante coisa, tem estudos inteiros, né? E a música popular ainda não, né? Então Mário de Andrade fez toda aquela coisa linda lá pelo interior do Brasil, foi lá, gravou os índios cantando, todos aqueles rituais com música, e falou, isso aqui é muito rico, né? E tá no interior do Brasil, né? Lógico que não vai chegar para a universidade, porque a universidade é aquela coisa, na época não era tanto, mas a galera não sai do ar-condicionado. Em relação ao estudo diário, é uma coisa que a gente precisa fazer, porque, como eu falei anteriormente, se a técnica não está em dia, de repente eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero que a minha música vá para um outro lado, e a minha técnica não está ali apurada, eu acredito que essa música, ela não vai ser tudo que ela poderia ser naquele momento, né? As universidades e os conservatórios, eles têm muito a ganhar agregando os conhecimentos populares em música, né? Na música cotidiana do trabalhador, nos cantos de trabalho, enfim, né? Em todas essas coisas que foram fundadas mesmo a música popular, né? O estudo acadêmico também, ele traz uma questão muito importante, que é justamente essa coisa de contextualizar a arte, e no caso aqui a gente está falando de música, né? Em que contexto foi feito aquela composição, em que contexto aquele disco que é tão importante hoje foi gravado, o contexto histórico, né, político, social. Eu acho que a academia, ela traz essa coisa do conhecimento muito certinho, muito sistematizado. Então, os dois conhecimentos, eles precisam ser agregados, né, tanto o popular quanto o conhecimento acadêmico. Então, eu comecei cantando em bandas de casamento, né? E a partir dessa experiência, eu entendi que eu precisava me aprofundar, né, nos meus conhecimentos musicais. E aí eu fui para Tatuí estudar. Em Tatuí eu conheci muita gente importante que me influenciaram de uma forma muito boa. A partir dali eu comecei a conhecer muita coisa. Os sambas, que são minha paixão, a música tradicional nordestina, né, o forró, o shot, que é uma coisa que eu amo de paixão também. E a partir dali eu comecei a me enxergar mais
Na verdade, a primeira vez que eu me enxerguei como compositora, porque foi em Tatuí que eu comecei a compor. E me entender como a principal feitora do meu som. E aí, a partir dali, eu comecei a entender que eu poderia ter um trabalho próprio, né? Em Tatuí, eu conheci uma figura muito importante, que foi o Fábio Leal, que foi meu professor de repertório, foi meu professor de improvisação. E em 2012, 2011, a gente se juntou pela primeira vez para poder tocar em duo, né? O Fabinho sendo um guitarrista fenomenal, como ele é, um dos grandes guitarristas brasileiros. E a gente, a partir dali, a gente começou a construir um trabalho juntos, né? E além desse trabalho, estando em Tatuí, eu tive oportunidades incríveis, assim, de cantar com a Big Band do conservatório, com uma formação totalmente diferente, com tantos músicos no palco, de poder, nas provas que eram abertas, tocar com muita gente e estilos variados de música, né? Então isso acrescentou muito nessa experiência da própria interpretação. E com o passar do tempo, né, eu me mudei para Sorocaba. Durante esse tempo todo eu estava morando em Tatuí. Eu me mudei para Sorocaba e também conheci pessoas incríveis. E em 2013 eu tive a oportunidade de viajar para o Uruguai, e foi uma das coisas mais importantes, assim, dentro desse contexto, né, de poder levar a minha música para fora. Então, junto com esse trabalho que eu tenho junto com o Fábio Leal, a gente se apresentou no Encontro Internacional de Músicos na cidade de Mercedes, no Uruguai, num público diário de 2.000 pessoas, e um festival, um encontro extremamente bonito, onde as pessoas têm acesso à música de graça e estão lá realmente para compartilhar e para vivenciar toda essa lindeza que a música traz para as nossas vidas. Alguns anos depois, eu me tornei professora do Projeto Guri. Então eu dei aula dentro da Fundação Casa, dei aula em Polo Aberto, em Pilar do Sul, e por último eu sou professora de Fundamentos da Música aqui no Polo Sorocaba. E nesse todo eu gravei o meu disco autoral junto com o Fábio Leal, em duo, que se chama Aracê. Então, né, a gente percorreu todo esse caminho, eu, no caso, né, todo esse caminho para poder chegar e a gente poder colocar esse trabalho em disco, finalmente gravado, para poder levar ele para o mundo. Chuva que cai e tem gosto de sal, lava a pele e alivia minha dor, dando luz ao meu temor e não saber ao certo o que será que há de encontrar ali quando já se vai daqui e estar além do mundo, num sono profundo e nele não sofrer e seguir e sentir e cantar melodias de leais harmonias, vendo a noite virar dia, de corpo presente eu vou estar, levando o meu coração nas linhas de uma canção que vem pra dizer que o milagre é a felicidade de ter oportunidade de acordar em mim.
Eu tenho um trabalho autoral com o guitarrista Fábio Leal, e nós estamos com um CD novinho em folha que se chama Aracê, inteiro de músicas autorais, com muita influência, né? Influências da música caipira. Tem uma composição, duas na verdade, composições em homenagem à Inesita. Tem samba, tem forró, né? E é interessante porque é um disco em duo, né? É um duo de voz e guitarra, e é um trabalho feito com muito carinho. Então, a ideia hoje é a gente poder rodar com esse disco, levar essas músicas para o maior número de pessoas possíveis, né? Esse disco, inclusive, está disponível no YouTube completinho lá, que está na página da Toque Soluções Culturais, né? Junto com o Paulo, que está ajudando a gente nessa produção aí de divulgação do disco. E logo mais o disco também vai estar em todas as plataformas digitais, Deezer, iTunes, Spotify, para a gente poder ouvir a hora que quiser. Eu também tenho um trabalho junto com o grupo Círculos, que são de músicos daqui de Sorocaba, e hoje a gente está fazendo um trabalho de releituras do compositor Ari Barroso, né, que é um grande nome aí da música brasileira, e todos os arranjos são feitos pelo Evandro Marcolino, e tem sido um trabalho muito de grande satisfação de fazer, porque é feito com muito cuidado, com muito apreço mesmo de todas as partes, de todos os músicos. E também como eu já havia dito antes, eu sou professora e eu tenho um trabalho de prática vocal em grupo, né? Esse trabalho, a gente chama ele de maerê, né? O maerê, ele não tem um significado específico, mas esse trabalho hoje está dividido em 3 grupos, né? 2 grupos de prática vocal só para mulheres, né? Porque é um trabalho voltado justamente para essa união das vozes femininas, e um grupo misto de participação de homens e mulheres. Então, quem quiser cantar, quem gosta de cantar e quiser participar, está super convidado. São aulas coletivas, onde a gente trabalha muito essa coisa da voz como instrumento, né? A gente trabalha a né, a parte de respiração, afinação, mas também entender a voz como um instrumento, como um violão, como uma flauta, enfim, a gente trabalha isso em aula também. E, bom, eu sou cantora, né, então eu faço eventos, e dentro, claro, de um repertório que me represente, né, não é qualquer repertório que eu faço, então, sendo um repertório de música brasileira que esteja dentro das coisas que normalmente eu faço, samba, forrós, as MPBs, eu tô dentro, pode me chamar, né? E vou levar com certeza um time de músicos muito bons para me acompanhar. Eu tô no Facebook, na minha página, tem a página profissional e a página pessoal, pode me contatar por qualquer uma das duas, como Daniele Domingos, tá? E no Instagram também tem fotos, tem datas das apresentações, também vídeos, um pouco dos vídeos dos trabalhos que eu tenho feito. E então pode me contatar por qualquer uma desses lugares aí das redes sociais, e além do telefone e WhatsApp, que é 15 99747 4776. Telefone ou WhatsApp. Bom, para quem está começando, eu acho muito importante que tenha uma determinação aí, porque não é fácil. Quem está começando a cantar, e eu ouço muito isso, né, do não consigo, até porque eu sou professora, né, e a gente lidar muito com essa coisa daquela frustração primária, né, mas isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Persista, porque não é um caminho fácil. A arte, ela precisa ser tratada com respeito, né? A arte e a música, no seu inteirinho, ela precisa ser tratada com respeito e ser feita com cuidado, né? Então, não acredite que se você sabe tocar só 2 acordes,
você já é um grande músico, né? Persista nisso que você vai conseguir fazer uma harmonia bonita e tratar a música que você vai fazer com respeito, né? O estudo diário é uma parte importante do ser músico, do ser artista, do ser intérprete, né? Porque é ele que vai te dar o apoio na hora que a sua inspiração vier de uma forma avassaladora e você precisar colocar aquilo na sua música, né? Então, eu acho que a parte importante mesmo é o estudo diário e a determinação, né? E uma coisa importantíssima é expanda os seus horizontes. Não escute só a música que você está acostumado a ouvir. Saia da sua zona de conforto, porque é isso que vai te trazer uma riqueza cultural muito grande e vai te influenciar de uma forma gigante na hora das suas composições, na hora da sua interpretação. Quando foi pra te perder ao mar, quando a lua te levou, Mario, todo amor, e fui buscar no teu querer, todo o tempo que restou, voou, sumiu no olhar. Preso ao teu cantar, canto de Iemanjá, chamou pra me dizer, mostrou, se fez valer o amor na luz dos olhos teus. Mas querendo quis o fim parar, e hoje o dia me acordou, Mario, linda flor, e nada mais me faz sofrer. Coração me libertou, clareou a Deus olhar. Preso ao teu cantar, canto de Iemanjá, chamou pra me dizer, mostrou, se fez valer o amor na luz dos olhos teus, Eu acredito que seja isso. Respondi sua pergunta? Faltou alguma coisa?